Arro, aqui é Selene Dieckert, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na nossa série sobre os deuses e deusas, o papo é sobre Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, beija-flor azul, beija-flor canhoto ou beija-flor do sul, Tlacarhuepancoexcontzi, ou ainda Ilhuicatli xoxoiqui, Tezcatlipoca azul, Omiteotli, Mestli, Meshi, Huitzitlon, Huitzilton, Tzintzuni, Huitzi, Huixilobos, Vixilobos, Opostli, Inaquiscoatli, Tezcatlipoca. Bem, todos esses são nomes relativos a Huitzilopochtli, que é um deus da guerra e da vontade, do sacrifício humano, senhor do sol, senhor do fogo dos povos astecas do México. Ele é o governante do sul, membro dos Tezcatlipocas, como descrito no Codex Borbônicos, e sua morada fica em Ilhuicatli Teteocan, o 12º céu, e Huicatli Xoxoalco, o 7º céu, o sul. Huitzilopochtli era o deus do estado e da guerra asteca. Nas guerras, ele era como fogo vivo e temido pelos adversários. Ele é o patrono, o deus tribal da cidade de Tenochtitlan. Huitzilopochtli era uma divindade totalmente asteca, sem nenhuma conexão com outra civilização mesoamericana, diferentemente de outros deuses do panteão asteca. Quando os espanhóis chegaram à Mesoamérica, ele era a divindade mais adorada em todo o altiplano central devido às conquistas feitas pelos mexicas, que era o nome dado ao seu povo. Seu nome no calendário era Setepatli, e seu espírito nagual, ou animal, era o beija-flor e a águia. Na arte e na iconografia, Huitzilopochtli poderia ser representado como um beija-flor ou como uma figura antropomórfica com apenas as penas de beija-flor na cabeça e na perna esquerda, um rosto preto segurando um cetro em forma de serpente chamado Huicoatli, a serpente de fogo, o que associa esse deus também ao fogo. E Huitzilopochtli também pode carregar um espelho. De acordo com o Códex Florentino, o corpo de Huitzilopochtli era pintado de azul. Também a águia da coragem o personifica. Apesar de sua importância para os astecas, não há representações conhecidas de Huitzilopochtli além daquelas que aparecem em alguns códigos ou codex. Na maioria das imagens coletadas nesses códex, o deus aparece como um beija-flor com um capacete emplumado desse pássaro em sua cabeça. Da mesma forma, ele geralmente carrega um espelho ou um escudo de guerreiro. O deus tinha dois aspectos diferentes. O primeiro, como beija-flor do sul, simbolizava os guerreiros mortos em combate. Segundo a mitologia, estes se tornaram beija-flores para se mudarem para o paraíso do sol no leste. Lá, eles sugaram o mel, símbolo de sangue, o mel das flores que representavam os corações humanos obtidos na Guerra da Flórida. O segundo aspecto foi o do guerreiro celeste, representado pela águia, que apareceu no hieróglifo Tenochtitlan. E dessa forma corresponde ao filho Huitzilopochtli de Coatlicue. Já tem vídeo sobre Coatlicue aqui na série sobre os deuses e deusas, é só dar uma olhadinha na playlist. E também tem sobre Tezcatlipoca, é só você dar uma olhadinha lá se quiser saber mais sobre esses deuses. No grande templo, sua estátua era decorada com panos, penas, ouro e joias, e ficava escondida atrás de uma cortina para dar-lhe mais reverência e veneração.
Outra variação o lista com um rosto marcado com listras amarelas e azuis, e ele carrega consigo a serpente de fogo Xuicoatl. Segundo a lenda, a estátua deveria ter sido destruída pelo soldado Gil Gonçalves de Benavides, porém foi resgatada por um homem chamado Tlatolatli. A estátua surgiu alguns anos depois, durante uma investigação do bispo Zumaraga na década de 1530, apenas para ser perdida novamente. Há especulações de que a estátua ainda existe em uma caverna em algum lugar do Vale do Anahuac. Em algumas imagens pintadas, Huitzilopochtli usa a cabeça de um beija-flor presa à parte de trás de sua cabeça ou como um capacete, e carrega um escudo de mosaico turquesa ou aglomerados de penas brancas de águia. Ele sempre teve um capacete azul esverdeado de beija-flor em qualquer uma de suas representações encontradas, e, na verdade, esse capacete foi o único item que consistentemente o definia como Huitzilopochtli, o Deus Sol, nas representações artísticas. Existem poucas representações sobreviventes de Huitzilopochtli, provavelmente porque o deus era relativamente jovem no panteão asteca, e ele era tipicamente esculpido em madeira ao invés de pedra, de modo que não há representações monumentais sobreviventes dele. Ele é geralmente representado segurando um escudo adornado com bolas de penas de águia, uma homenagem à sua mãe e à história de seu nascimento. Ele também segura a cobra azul, Xiucoatl, em forma de cetro, na forma de um Atlatli, ou lançador de lanças. Ele também pode carregar um escudo, segurar flechas ou dardos emplumados e ser pintado com braços e pernas azuis. O deus poderia ser simbolizado por um beija-flor, Huitzilin, cujas penas ele usava em seu capacete, ou como uma águia sentada em um cacto espinhoso segurando uma cobra em uma de suas garras. E essa imagem a gente vê hoje na bandeira nacional do México. Como um símbolo representado de Huitzilopochtli e outros do panteão asteca, as penas eram um símbolo importante na cultura méxica. Vestir penas era prerrogativa da nobreza, que se adornava com plumas brilhantes e ia para a batalha usando mantos de penas. Esses mantos e as penas eram apostados em jogos de azar e habilidade e eram negociados entre nobres aliados. Os governantes astecas mantinham aviários e espécies de lojas de tributos para trabalhadores de penas, especificamente empregados para produzir objetos ornamentados. Quanto à etimologia de seu nome, existe um desacordo sobre o significado total dele. Geralmente, concorda-se que existem dois elementos, Huitzilin, ou beija-flor, e Opostli, ou lado esquerdo. O nome é muitas vezes traduzido como beija-flor canhoto, beija-flor do sul, com base no fato de que, para a cosmologia asteca, o sul correspondia ao lado esquerdo do corpo, ou pode ser ainda o lado esquerdo ou sul do beija-flor. O beija-flor era espiritualmente importante na cultura asteca. Diego Duran descreve o que parece ser o beija-flor hibernando em uma árvore. Abre aspas. Parece estar morto, mas no advento da primavera o passarinho renasce. Fecha aspas. Os beija-flores, na cultura asteca e a ele associado em seu nome, eram considerados como sendo a alma de guerreiros perecidos que acompanhavam o sol, Huitzilopochtli, em sua ronda diária pelo céu. Vocês conhecem meu trabalho com os animais totem no xamanismo, e digo a vocês que a simbologia do beija-flor vai muito além do amor e doçura. Essa é uma ave pequena, mas extremamente valente, e a coragem e valentia são seus atributos da mesma maneira que o amor e a doçura, assim como a beleza. Huitzilopochtli era um deus originalmente de Tenochtitlan, sem predecessores conhecidos em outras civilizações mesoamericanas. Os mexicas o colocaram no mesmo nível que outros deuses mais conhecidos, como Quetzalcoatl
E assim, Huitzilopochtli se tornou um dos 4 Tezcatlipocas, especificamente chamado de Tezcatlipoca Azul, cujo ponto cardeal era o sul. Depois que o Império Azteca começou a se expandir, os mexicas estabeleceram 2 mitologias diferentes sobre o nascimento de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli é filho de Ometecutli e Omecihuatli, de acordo com o Codex Zumarraga, de Mixcoatli e Coatlicue, de acordo com o Codex Florentino. Seus irmãos são Quetzalcoatli, Xipetotec, Tezcatlipoca, de acordo com o Codex Zumarraga. Ou ainda Coyolxauhqui, Sentson Huitzinahuac, de acordo com o Codex Florentino, Sentson Mimiscoa, de acordo com o Codex Ramírez, ou Malinalxochitli, de acordo com o Codex Azcatitlan. Huitzilopochtli não tem filhos. Existe um punhado de mitologias da origem que descrevem os primórdios dessa divindade. Uma história fala da criação cósmica e do papel de Huitzilopochtli nela. De acordo com essa lenda, ele era o filho mais novo de 4. Seus pais, sendo o casal criador de Ometeotli, sendo Tonacatecutli e Tonacacihuatli, enquanto seus irmãos eram Quetzalcoatli, a serpente preciosa ou serpente emplumada de Quetzal, Xipetotec, o Nosso Senhor Esfolado, e Tezcatlipoca, ou Espelho Fumegante. Sua mãe e seu pai instruíram Huitzilopochtli e Quetzalcoatli a trazer ordem ao mundo. Juntos, Huitzilopochtli e Quetzalcoatli criaram o fogo, os primeiros humanos masculinos e femininos, a terra e o sol. Neste mito, Huitzilopochtli fora quem queimara o meio-sol criado por Quetzalcoatli e representava a vontade. Outra história de origem fala de uma deusa feroz, Coatlicue, que engravidou enquanto estava varrendo uma bola de penas no Monte Coatepec, o Monte da Serpente, perto de Tula, em Hidalgo. E eu falo mais sobre ela no vídeo sobre Coatlicue, que já tem aqui no canal. Outros filhos que já estavam totalmente crescidos eram os 400 homens Sentzoniutzinawa e a divindade feminina Coyolxauhqui. Essas crianças, os filhos, melhor dizendo, irritados com a maneira pela qual a mãe engravidou, conspiraram para matá-la. Huitzilopochtli irrompeu do útero de sua mãe, já totalmente armado, com a armadura azul completa, totalmente crescido. Ou em outras versões da história, ele irrompeu do útero e imediatamente vestiu seu equipamento. Huitzilopochtli atacou a sua irmã com um Xilcoatli, uma arma mítica, cujo nome pode ser traduzido como cobra de fogo, cortando sua irmã em pedaços e lançando seu corpo do topo da montanha. Ele também matou os outros irmãos, defendendo sua mãe, e esses irmãos fugiram dele e se espalharam por todo o céu. Coyolxauhqui foi decapitada e sua cabeça lançada ao céu tornou-se a lua. Foi dessa maneira que Huitzilopochtli se tornou o chefe dos astecas e lhes forneceu uma série de sinais que indicariam o sítio em que deviam fundar a sua cidade. Essa lenda era comemorada no último dia de Panquetzalistli, o 10º dia do calendário Nahuatl. Assim, a história do Mexica se repete a cada amanhecer, quando o sol nasce vitorioso no horizonte após conquistar a lua e as estrelas. Para os astecas, pensava-se que a disputa entre Coyolxauhqui e Huitzilopochtli acontecia diariamente, e isso explicava a troca diária pelo controle do céu entre o sol e a lua. Acreditava-se que Huitzilopochtli fosse acompanhado na primeira metade de sua jornada no céu pelos espíritos de guerreiros caídos, que mais tarde retornariam à terra como beija-flores. A partir do meio-dia, o sol
era acompanhado por Cihuatetel, os espíritos das mulheres que morreram durante o parto. Quando a noite caía, Huitzilopochtli movia-se para o mundo inferior até o amanhecer e então mais uma vez viajava pelos céus. Ambas as histórias coexistiram dentro da cosmogonia asteca. Os tlatoanes de Tenochtitlan sacrificavam guerreiros inimigos capturados em sua homenagem para que o sol brilhasse para sempre. Nessas cerimônias, os dois nativos do deus se manifestaram: o Tezcatlipoca Azul, ou a vontade solar, e Huitzilopochtli, a guerra solar. Huitzilopochtli é visto como o sol na mitologia, enquanto seus muitos irmãos do sexo masculino são percebidos como as estrelas e suas irmãs como a lua. Na visão de mundo asteca, essa é a razão pela qual o sol está constantemente perseguindo a lua e as estrelas. É também por isso que era tão importante prestar homenagem a Huitzilopochtli como sustento para o sol. Se Huitzilopochtli não tivesse força suficiente para lutar contra seus irmãos, eles destruiriam sua mãe e, portanto, o mundo. Outra versão do mito, encontrada nas crônicas histórias de Diego Duran e Alvarado Tezozomoqui, conta a história com forte alusão histórica e retrata duas facções astecas em feroz batalha. O líder de um grupo, Huitzilopochtli, derrota os guerreiros de uma mulher líder, Coyolxauhqui, e rasga seus seios e come seus corações. Ambas as versões falam da origem do sacrifício humano no local sagrado, Coatepec, durante a ascensão da nação asteca e na fundação de Tenochtitlan. A guerra e a morte estão bem entrelaçadas em suas manifestações rituais. Muitos no panteão de divindades dos astecas tendiam a gostar de um aspecto particular da guerra. No entanto, Huitzilopochtli era conhecido como o principal deus da guerra no México Antigo. Como ele era o deus patrono dos astecas, ele foi creditado com as vitórias e derrotas que esse povo teve no campo de batalha. O povo fazia sacrifícios a ele para proteger os astecas da noite infinita. Segundo alguns estudiosos, Huitzilopochtli poderia ter sido uma figura histórica, provavelmente um sacerdote que foi transformado em um deus após a sua morte. O mito não deixa totalmente esclarecido se Huitzilopochtli foi um herói factualmente existente e posteriormente transformado em divindade, ou se foi concebido como tal no panteão asteca, e acredita-se que ele tenha iniciado a migração realizada pelos ancestrais do que depois seriam chamados de astecas em direção ao lago Texcoco no século VII, e as lendas em torno do seu nascimento apenas reforçam o que seria, na verdade, a transformação de um homem em uma divindade. Durante a migração rumo ao lago Texcoco, onde o Império Azteca de fato se estabeleceria, uma figura de Huitzilopochtli foi conduzida por 4 sumos sacerdotes, onde, segundo o mito, teria feito promessas de vitórias em batalhas e conquistas sobre outros povos, consolidando seu caráter guerreiro. Tenochtitlan, a capital do império, tem sua origem diretamente ligada ao culto de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli é conhecido como o Portentoso, o deus que indicou aos astecas, mexicas, onde deveriam construir sua grande capital, Tenochtitlan. De acordo com os relatos semi-históricos, o próprio deus teria indicado o caminho aos seus adoradores, futuros astecas, em direção ao lago Texcoco, atribuindo-lhes instruções e referências. De acordo com o Albin Codex, os astecas vieram originalmente de um lugar chamado Aztlán. Eles viviam sob o governo de uma poderosa elite chamada Azteca Xicomostoca. Huitzilopochtli ordenou que abandonassem Aztlán e encontrassem um novo lar. Ele também ordenou que eles nunca se chamassem astecas, mas ao invés disso eles deveriam ser chamados de Mexica. Huitzilopochtli os guiou durante a jornada. Durante essa migração, os sacerdotes carregavam um enorme ídolo do deus que sussurrava direções, dava o nome de Mexica e prometia grande riqueza e prosperidade se ele fosse devidamente adorado. Ao longo do caminho,
os mexicas se estabeleceram em diferentes pontos, nenhum dos quais realmente se adequava ao seu propósito. Por um tempo, Huitzilopochtli os deixou a cargo de sua irmã, Malinalxochitli, que, segundo a lenda, fundou Malinalco, mas os astecas se ressentiram de sua decisão e chamaram Huitzilopochtli de volta. Ele colocou sua irmã para dormir e ordenou que os astecas deixassem o local. Quando ela acordou e percebeu que estava sozinha, ela ficou com raiva e desejou vingança, e deu à luz a um filho chamado Copil. Quando ele cresceu, confrontou Huitzilopochtli, que teve que matá-lo. Huitzilopochtli então tirou seu coração e o jogou no meio do lago Texcoco. Muitos anos depois, Huitzilopochtli ordenou aos astecas que procurassem o coração de Copil e construíssem sua cidade sobre ele. O sinal seria uma águia empoleirada em um cacto, comendo uma preciosa semente, e o local se tornaria seu lar de forma permanente. Os mexicas seguiram a jornada até que chegaram diante de uma águia empoleirada, que simboliza o sol e o próprio Huitzilopochtli, sobre um cacto com frutos vermelhos, que simbolizavam o coração humano. Essa águia devorava uma cobra e novamente a divindade falou, advertindo-os com as seguintes palavras: Ó mexicas, será aqui. Era exatamente o local onde a capital do futuro Império Azteca Tenochtitlan, local do fruto do cacto, seria enfim fundada, e também seu primeiro santuário. A faixa de peregrinação, uma das fontes que conta essa história, diz que os mexicas chegou à região de Tolan-Xicocotitlán, e lá Huitzilopochtli ordenou que seu povo desviasse o curso de um rio para criar uma lagoa. A bondade daquela terra quase fez que os mexicas esquecessem a mensagem de seu Deus. Huitzilopochtli interveio novamente e os forçou a continuar o seu caminho. Finalmente, os mexicas chegaram ao Vale do México e o atravessaram até se estabelecer no território dominado pelos tepanecas de Azcapotzalco. Durante um tempo, os mexicas serviram como mercenários para os tepanecas. Em 1325, os mexicas finalmente viram a águia devorando a serpente no cacto. O lugar era uma ilha perto do lago Texcoco. Cumprindo a promessa, Tenochtitlan, a capital de seu futuro império, foi construída. Ao pé do templo, ao lado de Huitzilopochtli, estava uma enorme escultura que retrata o corpo desmembrado de Coyolxauhqui, encontrado durante escavações para obras de eletricidade no ano de 1978. O grande templo era, na verdade, um santuário gêmeo, dedicado a Huitzilopochtli e ao deus da chuva Tlaloc, que já tem vídeo aqui no canal, tá? Se quiser saber mais sobre ele. E essa foi uma das primeiras estruturas a serem construídas após a fundação da capital. Dedicado a ambos os deuses, o templo simbolizava a base econômica do império: guerra, tributo e agricultura. Foi também o centro da travessia das 4 principais calçadas que ligavam Tenochtitlan ao continente. Enquanto a primeira aparição de Huitzilopochtli na lenda mexica foi como um deus menor da caça, ele foi elevado a uma divindade principal depois que os mexicas se estabeleceram em Tenochtitlan e formaram a Tríplice Aliança. Originalmente, ele era de pouca importância para os náhuas, mas após a ascensão dos astecas, Tlacaelel reformou sua religião e colocou Huitzilopochtli no mesmo nível de Quetzalcoatl, Tlaloc e Tezcatlipoca, tornando-o um deus solar. Com isso, Huitzilopochtli substituiu Nanahuatzin, o deus solar da lenda náhua. Os Mexica transformaram aquele que era um deus tribal em um de seus deuses principais. Tradicionalmente, todas as civilizações mesoamericanas consideravam essa estrela como a mais importante. Depois de derrotar o senhorio de Azcapotzalco, os astecas usaram seu deus como parte de sua estratégia de expansão. Com o tempo, Huitzilopochtli se tornou um guerreiro e divindade solar,
com o poder de regular o mundo. Nessa ascensão no panteão, os astecas atribuíram algumas propriedades de deuses anteriores até colocá-lo no mesmo nível de Quetzalcoatl ou Tezcatlipoca. Apesar disso, a chegada dos espanhóis fez com que seu culto praticamente desaparecesse. O altar principal de Huitzilopochtli ficava em cima do templo maior, o centro cerimonial mais importante de Tenochtitlan. Além desse deus, o templo também recebia o culto a Tlaloc, deus da chuva. Nesse local, sacrifícios humanos eram feitos em homenagem a Huitzilopochtli. No templo, havia esculturas feitas com massa moída representando o deus. Outros templos importantes dedicados ao deus foram localizados em Huitzilopochtli, uma cidade cujo nome significa onde Huitzilopochtli está, e o templo maior de Teopanzolco. Conforme observado pelos espanhóis durante a descoberta e conquista do México, onde eles registraram o nome da divindade como Huixilobos, o sacrifício humano era comum em cerimônias de adoração que aconteciam com frequência e em numerosos templos em toda a região, e quando realizados, eles normalmente sacrificavam várias vítimas por dia em um determinado templo. Normalmente, as vítimas eram guerreiros de outros senhorios capturados durante as frequentes guerras que ocorreram na área. Dizia-se que Huitzilopochtli estava em constante luta com a escuridão e exigia nutrição na forma de sacrifícios para garantir que o Sol sobrevivesse ao ciclo de 52 anos, que foi a base de muitos mitos mesoamericanos. Esses sacrifícios eram uma maneira de alimentar o Deus para que ele assegurasse a chegada das chuvas, das colheitas e das vitórias nas guerras que eles estavam travando. O mais comum era que os astecas arrancassem o coração das vítimas ainda vivas e as oferecessem como uma homenagem ao sol. Os corações sacrificiais eram oferecidos ao sol Cuauhtlehuanitli, ou águia que se levanta, e queimados no Cauchicali, o vaso da águia. Além disso, as vítimas eram esfoladas e o cadáver decapitado e desmembrado, talvez em homenagem a Coyolxauhqui e seu destino semelhante nas mãos de Huitzilopochtli. O torso da vítima era lançado pelos degraus da pirâmide para pousar na base, onde significativamente cobras esculpidas em pedra lembram o Monte Coatepec e uma enorme pedra redonda representando uma Coyolxauhqui desmembrada era encontrada. Enquanto isso, sacerdotes e nobres comiam partes da carne sacrificada com o coração sendo o mais valorizado. Em uma homenagem mais pitoresca a Huitzilopochtli, flores e ovos de codorna eram oferecidos ao deus, imagens dele eram enfeitadas com guirlandas e mulheres dançavam a tradicional dança da serpente. Guerreiros que morriam em batalha ou como sacrifício a Huitzilopochtli eram chamados Cuauhteca, o povo da águia. Acreditava-se que após a morte os guerreiros primeiro faziam parte do séquito brilhante do sol, e então depois de 4 anos eles iam viver para sempre nos corpos dos beija-flores. A tradição Nahua afirmou que haviam passado 4 épocas que terminaram com um grande desastre. Para eles viviam na 5ª criação, que deveria terminar coincidindo com um ano de movimento, uma data que se repetia a cada 52 anos. Ao sacrificar os guerreiros prisioneiros, os astecas tentavam fortalecer o deus para que ele pudesse continuar aparecendo todos os dias pelos próximos 52 anos. Dessa maneira, eles pretendiam evitar um novo desastre que acabaria com a criação. Houve 18 dias festivos especialmente santos, e apenas um deles era dedicado a Huitzilopochtli. Esse dia de celebração, conhecido como Tozcatli, cai no 15º mês do calendário mexicano. Durante o festival, cativos e escravos eram trazidos e mortos cerimoniosamente. A cada 52 anos, os Nahuas temiam que o mundo acabasse como as outras 4 criações de suas lendas. Sob Tlacaelel,
os astecas acreditavam que poderiam dar força a Huitzilopochtli com sangue humano, e assim adiar o fim do mundo pelo menos por mais 52 anos. A guerra era uma importante fonte de tributos humanos e materiais. O tributo, ou os espólios, conquistados na guerra. O tributo humano era usado para fins de sacrifício, porque se acreditava que o sangue humano era extremamente importante e, portanto, muito poderoso. De acordo com a mitologia asteca, Huitzilopochtli precisava de sangue como sustento para continuar mantendo sua irmã e muitos irmãos afastados enquanto os perseguia pelo céu. No livro El Calendário Mexica y la Cronografia, de Rafael Tena, e publicado pelo Instituto Nacional de Antropologia e História do México, o autor dá o último dia do mês Nahuatl Panquetzalistli como a data de celebração do renascimento do senhor Huitzilopochtli no topo de Coatepec, no Monte da Serpente. 9 de dezembro no calendário juliano ou 19 de dezembro no calendário gregoriano, com a variante de 18 de dezembro em anos bissextos. Encontrei também a referência de ter acontecido entre 9 de novembro e 28 de novembro na minha pesquisa. De acordo com o Códice Ramírez, em Tenochtitlan, aproximadamente 60 prisioneiros eram sacrificados nas festividades. Sacrifícios foram relatados em outras cidades astecas, incluindo Tlatelolco, Xochimilco e Texcoco, mas o número é desconhecido e nenhum achado arqueológico atualmente disponível confirma isso. Os mexicas realizaram festivais em homenagem a Huitzilopochtli nos meses Panquetzalistli e Tlaxoximaco. Dezembro era o mês dedicado às celebrações de Huitzilopochtli e durante essas festividades, o povo asteca decorava suas casas e árvores com bandeiras de papel e realizava cerimônias com danças, corridas rituais, procissões, canções, orações e, finalmente, sacrifícios humanos. Os sacerdotes também queimavam uma enorme serpente de papel de casca de árvore, simbolizando a principal arma do deus. Esse foi um dos festivais astecas mais importantes e as pessoas se preparavam durante todo o mês. Jejuavam ou comiam muito pouco. Um sacerdote personificava o deus durante as cerimônias e uma estátua de Huitzilopochtli era feita com sementes de amaranto, huaitli, e mel. E no final do mês era cortada em pedacinhos para que todos pudessem comer um pedacinho do deus. Ou ainda, a imagem de Huitzilopochtli era cerimonialmente morta com uma flecha e dividida entre os sacerdotes e os noviços. Os jovens que comiam o corpo de Huitzilopochtli eram obrigados a servi-lo durante um ano. Após a conquista espanhola, o cultivo do amaranto foi proibido, enquanto algumas das festividades foram incluídas na celebração do Natal. 3 outras cerimônias durante o ano eram dedicadas, pelo menos em parte, a Huitzilopochtli. Entre o dia 23 de julho e 11 de agosto, por exemplo, acontecia o Tlaxoximaco, a oferenda das flores, uma festa dedicada à guerra e ao sacrifício, à criatividade celestial e ao paternalismo divino, quando cantos, danças e sacrifícios humanos homenageavam os mortos e Huitzilopochtli. A estrutura mais importante e poderosa em Tenochtitlan é o Templo Maior. Sua importância como centro sagrado se reflete no fato de ter sido ampliado frontalmente 11 vezes durante os 200 anos de sua existência. O grande templo de Tenochtitlan foi dedicado a Huitzilopochtli e Tlaloc, o deus da chuva. O dominicano do século XVI, Frei Diego Duran, escreveu, abre aspas, esses 2 deuses sempre foram feitos para estarem juntos, pois eram considerados companheiros de igual poder. Fecha aspas. A do sul era de Huitzilopochtli, a do norte de Tlaloc. O fato dessas 2 divindades estarem em lados opostos do grande templo é muito representativo da dicotomia asteca que as divindades representam. Tlaloc, como deus da chuva, representava a fertilidade e o crescimento,
enquanto Huitzilopochtli, como deus do sol, representava a guerra e o sacrifício. O templo maior é formado por 2 santuários, lado a lado, um pintado com listras azuis e outro pintado de vermelho. O santuário azul era para Tlaloc e representava a estação chuvosa e o solstício de verão. O santuário vermelho era para Huitzilopochtli, pintado para simbolizar sangue e guerra. Para a reconsagração da Grande Pirâmide de Tenochtitlan, em 1487, dedicada a Tlaloc e Huitzilopochtli, os astecas relataram que sacrificaram cerca de 20.400 prisioneiros ao longo de 4 dias. Embora aceita por alguns estudiosos, essa afirmação também foi considerada uma espécie de propaganda asteca. Havia 19 altares na cidade de Tenochtitlan. A pedra Coyolxauhqui foi encontrada diretamente na base da escada que leva ao templo de Huitzilopochtli. Em ambos os lados da base da escada, haviam 2 grandes cabeças de serpentes sorridentes e a imagem é clara. O templo maior, que é a imagem de Coatepec ou Montanha da Serpente, onde ocorreu a Batalha Divina, assim como Huitzilopochtli triunfou no topo da montanha, enquanto sua irmã foi desmembrada e caiu em pedaços abaixo, o templo e o ícone de Huitzilopochtli ficavam triunfantes no topo do templo maior, enquanto a escultura da deusa desmembrada estava bem abaixo. Esse drama de desmembramento sacrificial foi vividamente repetido em algumas das oferendas encontradas ao redor da pedra de Coyolxauhqui, na qual crânios decapitados de mulheres jovens eram colocados. Essa sugestão é que houve uma reconstituição final do mito na dedicação da pedra em algum momento na última parte do século XV. Segundo Miguel León Portilla, os guerreiros que morriam na batalha e as mulheres que morriam no parto iriam servir Huitzilopochtli em seu palácio, no sul ou esquerda. De uma descrição no Codex Florentino, Huitzilopochtli era tão brilhante que as almas guerreiras tinham que usar seus escudos para proteger seus olhos. Eles só podiam ver o deus através dos buracos das flechas em seus escudos, então era o guerreiro mais corajoso que podia vê-lo melhor. Guerreiros e mulheres que morreram durante o parto eram transformados em beija-flores após a morte e se juntavam a Huitzilopochtli. O rival de Huitzilopochtli como deus asteca mais importante era Tezcatlipoca, mas em sua cidade de Tenochtitlan, o deus era supremo. O ponto focal de adoração a Huitzilopochtli estava na capital asteca, onde tinha uma estátua de madeira ao lado do templo, do santuário de Tlaloc, no topo da pirâmide no templo maior, Ohueteocalli. O templo do deus ficava no lado sul e marcava o solstício de inverno e a estação seca, a época tradicional da guerra. E os degraus que levavam ao templo de Huitzilopochtli eram pintados de vermelho brilhante para simbolizar o sangue e a guerra. A Guerra de Tenochtitlan, em mãos espanholas, marcou o início da destruição de sua cultura e crenças religiosas. Huitzilopochtli, o deus da guerra e o sol dos mexicas, não escapou do processo de difamação que os conquistadores começaram. As primeiras imagens do deus que apareceram em documentos religiosos, códex coloniais ou enciclopédias foram baseadas nas imagens religiosas da Idade Média. Huitzilopochtli e o resto das divindades mesoamericanas foram representados de maneira semelhante à dos demônios cristãos medievais. Essa identificação com os demônios não se limitou à aparência. Os espanhóis também relataram que o comportamento dos deuses mesoamericanos eram tão maus quanto o dos demônios. A descrição do frade Bernardino de Sahagún é um bom exemplo da visão do Deus que os espanhóis tiveram. Abre aspas, necromante, amigo dos demônios, cruel, inventor de guerras e inimizades e causa de muitas mortes. Fecha aspas. Agora quanto aos deuses relacionados a Huitzilopochtli. Tezcatlipoca, deuses solares guerreiros de uma maneira geral, como Apolo, a deusa Sekhmet, Ra, Lug.
Quanto aos símbolos, já tem vídeo aqui no canal se quiser saber mais sobre Tezcatlipoca, sobre Apolo, sobre Sekhmet, sobre Ra e sobre Lu. Seus símbolos: o beija-flor, o cajado em forma de serpente, o sol e a águia. Suas ofertas: coração, você pode dar a carne, né, do coração, você pode dar fetiches de coração, né, estatuetas, desenhos, enfim. Sangue, estatuetas, fetiches de águia ou de beija-flor, como estatuetas, penas, ilustrações, enfim. Turquesa, frutas, cacau, milho, ovos de codorna, dança, música, amaranto, mel, fogo, facas, escudos, lanças, espelhos. Mas você também pode oferecer um ato de sacrifício, como, por exemplo, se você fuma, parar de fumar. Se você quer parar com alguma coisa, né? Um ato de sacrifício, alguma coisa. Eu vou ficar 1 ano sem comer melancia, por exemplo. Tá? Alguma coisa que você goste e que você faça como sacrifício ao Deus. Quanto a seus epítetos: Shil, Pili, ou príncipe turquesa, Totek, nosso senhor, Tezcatlipoca azul, o portentoso, príncipe turquesa. Quanto à oração, eu vou deixar com vocês aqui um hino de Huitzilopochtli, e todo o material que foi utilizado para fazer essa pesquisa está relacionado aqui na descrição do vídeo, tá legal? Incluindo a oração. Primeiro, Huitzilopochtli é o primeiro na classificação. Ninguém é como ele, não é em vão que eu canto os seus louvores, surgindo no traje de nossos ancestrais. Eu brilho, eu brilho. 2. Ele é um senhor para a Mixteca. Ele sozinho destruiu os Picha-Huasteca. Ele os conquistou. 3. O governante dos atiradores é um exemplo para a cidade, pois começa a trabalhar. Aquele que comanda na batalha é chamado o representante do meu Deus. 4. Quando ele grita em voz alta, ele inspira grande terror, o arremessador divino, o Deus se virando no combate. O arremessador divino, o Deus se virando no combate. 5. Amanteca. Reúnam-se comigo na casa de guerra contra seus inimigos, reúnam-se comigo. 6. Pipiteca. Reúnam-se comigo na casa de guerra contra seus inimigos, reúnam-se comigo. O hino aqui dado é provavelmente o Tlaxotecuyotli, que foi cantado na celebração de sua festa no 15º mês do calendário mexicano. A palavra significa sua glória seja estabelecida. Começava ao pôr do sol e repetia-se até o nascer do sol. O deus era chamado de atirador, pois acreditava-se que ele arremessava a serpente relâmpago, o Xilcoatl. Sarragun recita as lendas sobre a Amanteca, e aqui o nome se refere aos habitantes do bairro ou localidade chamado Amantlã. Pipiteca, um nome gentile, referindo-se, sem dúvida, a uma certa classe de ouvintes. Bem, incluindo a oração, está descrito aqui, né? Você pode procurar nesses links, onde você pode buscar mais a respeito de Huitzilopochtli. Aqui eu finalizo o vídeo, eu quero ver seu comentário. Você cultua esse Deus? Você já pensou em cultuar esse Deus? Ele já entrou em contato com você? Bem, coloca aqui suas dicas se você cultua. Se você não cultua e tem vontade, escreve aqui também contando pra gente. Se você gostou, coloca aqui gostou. Se você não gostou, coloca aqui não gostou. Se você tem sugestões, coloca aqui. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos, compartilha nas suas redes. E se você não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Te encontro no próximo vídeo. Mitakuye Yasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.